Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo meu. Eu sou o Milos e hoje eu estou aqui com uma mesa quase branquinha. Mas o assunto é placas de impressora 3D, então vamos começar com um arcaico, mas muito forte. Arduino Mega. Este não é original porque ninguém compra o original, já que é caro demais para simples projetos. Mas este cara se juntando com sua parceira Ramps 1.4 formam um excelente conjunto para montar uma impressora 3D, possibilitando 3 eixos com 2 extrusoras ou uma CNC com 5 eixos e suporte à expansão. O mais da hora é que este conjunto primordial é o melhor para começar mesmo em 2021. É antigo, sim. É 8 bits, sim. Mas é o melhor Open para se aprender. É fácil de programar, fácil de criar modificações, assim como colocar drives diferentes. Isto vale os novos da linha TMC que necessitam de conexão UART e SPI. E para quem fica de mimimi 8 bits, saibam que o Arduino Mega tem um irmão mais novo chamado Arduino Dui, e ele dá um pau no Arduino Mega que só tem 16 MHz de clock, pois possui 84 MHz de clock. O problema é que ninguém usa, já que as shields são caras demais, tornando inviável. Então apareceu a Creality e pegou a placa mais simples, que é a Melzi, e editou para ter um formato próprio e muito limitado. Mas em contrapartida é barato e viável para a produção em massa, então dá conta do trabalho muito bem. O maior problema desta placa é que não tem bootloader, então trocar o firmware dela sem o mínimo conhecimento é treta. Fora o fato de que tudo é on-board, inclusive os drives, então queimou um é só jogar fora a placa e comprar outra. Porém, ainda existe o mimimi do 8 bits. Nesta com razão, já que o ATmega 1284 é limitadíssimo, então a Creality ouviu os gemidos e criou uma nova placa básica, mas dessa vez usando o STM32, sistema ARM 32 bits, potente pra cacete e com bootloader baseado em SD card pra galera fazer muita merda. Mesmo sendo uma cópia atualizada da Melzi, esta placa presente em Ender 3 e Ender 5 é uma das melhores placas da linha básica para se ter numa impressora 3D. Mas a Creality pecou em manter a porra dos drives on-board. Neste ponto, o fóssil Arduino Mega e Ramps leva uma vantagem muito boa. Agora, algo legal que a Slim 3D começou a fazer, e foi a primeira do Brasil, é adotar a MKS Robin E3D para suprir certas demandas como Drive Off-Board, BL Touch, suporte às telas RP-Rap, sensor de filamento, NeoPixel, fora a possibilidade, em minha opinião inútil, de adicionar Wi-Fi a esta placa. E eu falo inútil porque gosto do Octoprint, e apenas o Cura dá suporte ao Wi-Fi. Mas algo importante é que esta plaquinha aceita drives com comunicação UART e SPI. E falando em SPI, esta placa suporta até o meu bebê, que é um TMC5160. Deixar ele aqui de lado por hora. O interessante aqui é que ela usa o mesmo STM32 presente na placa da Creality versão 4.2.x, e tem muito mais recursos para os usuários fazer aquela cagada sem conhecimento. Mas o lance é que realmente tudo está evoluindo e quem vive do passado é museu. Inclusive as firmwares já estão começando a parar de dar suporte para 8 bits por conta de recursos e necessidade de processamento. Falando em museu, aqui tem uma MKS Nano 1.2, uma das primeiras placas 32 bits criada quando nem existia firmware compatível conhecido. Uma ótima placa da época, dispondo de slot dedicado para tela TFT colorida Touch, 5 slots para drive de passo comum, BL Touch, sensor de filamento e módulo Wi-Fi proprietário da MKS. Novamente, o que eu acho uma coisa meio desnecessária. Quando esta placa foi lançada, a MKS era mais fechada que reto ressecado, então ainda hoje existe muito pouco conteúdo sobre ela, diferente da maioria das placas atuais como a Robin E3D, que é mais limitada fisicamente, mas é muito melhor virtualmente. Algo mais recente ainda é a linha da SKR, da Big Tree Tech. Ótima marca, mas não curti o processador NXP usado nelas, porém, esta é a placa presente na Bico B1 que está ao lado e ando usando desde janeiro. E como falei no vídeo sobre ela, SKR 1.4 é uma placa completa, atual e seguindo o conceito evoluído da Ramps. Uma ótima placa para quem quer esculhambar a firmware para fazer testes, modificações e evoluir o equipamento. Vamos deixar tudo ali de lado e falar da minha pequena monstrinha. Esta atrocidade monstruosa é uma Flymaker F407 e é ela que vou usar para uns testes num projetinho legal. Ela tem capacidade para 9 drives de passos comum, UART ou SPI. Eu vou usar apenas 4 em SPI. Suporta até 5 extrusoras e tem capacidade de expansão para motores de passo. Como se 9 não fosse o bastante. Fora isso, ela tem capacidade para adicionar uma tela touch dedicada da própria Flymaker.
mas dá suporte para telas da RapRap, que é o que eu vou usar. E talvez em projetos futuros ela suporte o Wi-Fi, coisa que continuo achando inútil. E para suportar todas essas coisas, nada melhor que um STM32F407 operando em 168 MHz, disposto a derrubar qualquer placa concorrente. Sério mesmo, essa placa é muito arrombada. Agora falando de drives de passo. A4988 e DRV8825 são drives antigos da linha básica, sendo o 8825 melhor do que o 4988 por algumas questões como suportar corrente a mais e micropassos a mais. Enquanto o 4988 suporta apenas 2 A e resolução de 1/16, o 8825 suporta 2.5 A e 1/32. Mas como já falei, né, tudo precisa evoluir, então surgiram os TMC, drives da Trinamic. E aqui tem alguns, 2209, 2225 e o meu bebezinho, 5160. Cada TMC lançado tem recursos mais novos e melhores do que os anteriores, assim como correções. Um exemplo é sobre corrente. Os primeiros TMC que são da linha 21 não suportavam corrente muito alta. Se não estou enganado, é com limite de 1.2 A. Isso é muito baixo. Se precisasse de velocidade, ficaria chupando o dedo. A partir do 2225, isto começou a melhorar muito. Porém, só ficou melhor mesmo acima da categoria do 26. Então, o meu tá na categoria de 51, então tá ótimo. Falando nisso, o lance legal dos TMC é o recurso de silenciar os motores, usando interpolação de 256 micropassos. Isso é virtualizado. Então, no caso de um nub, provavelmente vai usar este recurso sem saber o que é, já que normalmente impressoras estão em 1/16 e esse drive converte de 1/16 para 1/256. Isso é interno mesmo. E essa resolução de 256 micropassos é o suficiente para quebrar o som do motor. O que os nubs não sabem é que o recurso de silêncio só é efetivo em baixas velocidades. Se você quiser alta velocidade com o recurso de silencioso ativado, vai ficar desse jeito aí, ó. Vantagem deste meu drive é que ele me libera 3 A para evitar perda de passo em velocidade e também suporte para encoder nativo, coisas que não vi nos outros da linha Trinamic. Mas tudo que mostrei aqui são algumas opções e quem deve decidir o que precisa é quem vai usar. Então fica tudo a cargo do usuário que está construindo ou modificando sua própria máquina. Fora que no mercado existem milhões e milhões de placas, milhões de modelos de drive e infelizmente não tenho como trazer tudo aqui para mostrar. Eu adoraria, mas não tenho como. No final a plaquinha instalada fica desse jeito. Eu não vou usar acho que nem 40% da potência total dela. E o único defeito dela é a parte da mesa aquecida. Então o MOSFET dela seria esse daqui e o local do termistor dela é aqui. Fica numa posição muito ruim e o MOSFET não suporta, acredito que no máximo 200 watts. Então, para burlar isso daí, eu estou usando um drive MOSFET que suporta até 210 amperes. Não que a fonte seja lá grande coisa, né, já que é uma fonte genérica de 30 amperes. Talvez eu troque ela, porque essa daqui acho que não dá conta de esquentar tão rápido. Mas a plaquinha fica, de certa forma, organizada. Daí, uma coisa aqui, eu devia ter usado conectores aqui nessa entrada de energia. Isso daqui é a entrada AC. Embaixo aqui já tá o conector ali para plugar o C13. Mas eu devia mesmo de ter usado conector aqui. Daí por que eu não usei? Porque assim é mais barato, né? No final eu acredito que eu vou passar fita isolante líquida aqui pra segurar um pouco a tensão ali dentro. Mas não vejo necessidade, já que essa máquina não vai sair daqui de casa e quem vai mexer nela sou apenas eu. No final, coisa que ninguém faz mais hoje em dia é estanhar o final dessa ponta de fio, estanhar mesmo, passar estanho, deixar ela durinha. Isso é uma alternativa para você evitar de colocar aqueles conector de garfo, conectorzinho que entra assim nos dois parafusos. Então, estanhar é uma boa, evita curto, evita problema, evita dor de cabeça. Daí, no final aqui a saída DC, né? Então eu deixei o azul e o branco para alimentação principal da placa, eles vão entrar aqui. Então, essa plaquinha aqui não é a melhor do mundo, né? Mas para fins de teste, ela é muito boa. Ela aguenta tudo que eu quiser colocar da firmware nela. Então, a próxima parte aqui é esse cabinho cinza. Isso daqui, ele vai para LCD. Eu estou usando uma 2004 mesmo, uma
20x4, né? Então, por que que eu não estou usando uma GLCD? Eu tenho ela, só que essa daqui já me atende. A GLCD seria legal se eu quisesse colocar joguinho do Merlin, por exemplo, na tela, ou se eu tivesse mais de um Hotend. No caso, essa máquina aqui só tem apenas um Hotend, ela tá deitada aqui, então dá pra mostrar lá. Ela só tem apenas um Hotend. Então não tem necessidade de ter uma tela maior. E outra, eu vou ficar direto no Octoprint com essa máquina, então pra que eu vou querer uma tela chamativa nela? Fica essa daí mesmo que tá bonitinha demais. Então esse foi o vídeo sobre placas, espero que tenham gostado e até a próxima.